Então, pessoal, a visão de processos aplicada a uma empresa é muito bem representada por esse diagrama que vocês estão vendo aqui. Percebam que nesse caso nós temos a aplicação daquela primeira definição vista no vídeo anterior, um conjunto de etapas de atividades sucessivas que são responsáveis pela transformação, pela agregação de valor. Podemos identificar as entradas. Esses fornecedores aqui representam todas as entradas do processo, que são, portanto, trabalhadas sucessivamente até gerar uma saída, um resultado na forma de um produto ou serviço que é disponibilizado para um cliente, que pode ser um cliente interno ou externo. Vamos supor aqui, vamos imaginar o macro processo de uma empresa e, nesse caso, esse cliente seria o cliente externo, aquele que paga o preço do produto, né? Então, nesse sentido, percebam que é exatamente a satisfação desses clientes, consequentemente a sua fidelização, o aumento da base de clientes em função da qualidade do produto, que vai proporcionar que haja um fluxo positivo, um fluxo financeiro positivo, já que o valor agregado percebido pelo cliente que paga por esse valor acaba fazendo com que haja um saldo em relação a tudo aquilo que foi gasto na execução desse processo. Tá? Mas percebam que isso só vai acontecer, esse valor adicional somente vai ser gerado caso haja, primeiro, agregação de valor e, segundo, a percepção desse valor por parte do cliente. Se isso não acontecer, ele não vai estar disposto a pagar esse valor adicional que vai fazer com que a empresa possa crescer e possa sobreviver. Portanto, é fundamental que haja alguma forma de interação, de avaliação com esse cliente, para que seja possível perceber o seu grau de satisfação. A sua expectativa inicialmente, tentando estabelecer qual seria a sua necessidade não atendida e que deveria ser trabalhada, e posteriormente até que ponto nós, como empresa, estamos conseguindo atender, satisfazer a tais necessidades. Percebam que essa avaliação feita gera um retorno na forma de informação que retroalimenta o nosso processo. Isso aqui vocês conhecem, é o chamado feedback, um dos elementos mais importantes dentro da teoria sistêmica, que é o que faz com que o nosso sistema, o nosso processo possa se reorganizar, possa ser redefinido, se for necessário, quando houver uma mudança, por exemplo, na necessidade, nos requisitos do cliente. Perceba então que para que a gente possa garantir que esse sistema funcione adequadamente, que esse resultado financeiro positivo seja gerado sempre, nós precisamos ter meios para realizar essas avaliações. Essas avaliações têm que necessariamente apresentar um foco interno. Quando é que eu tenho uma avaliação com foco interno? Quando eu quero olhar se o nosso processo funcionou bem, se o nosso processo funciona contento. Aqui, olhando para o resultado final, eu vou avaliar se o produto ou o serviço que nós acabamos de gerar, acabamos de disponibilizar, se ele atende ou não a necessidade daqueles clientes. Se ele está ou não adequado aos requisitos que foram estabelecidos, derivados da prospecção dessas necessidades. E a avaliação externa é quando nós questionamos ao cliente qual é a sua percepção. Será que, na visão dele, nós conseguimos atender adequadamente a tais necessidades? Será que ele não percebe que o produto do concorrente, o serviço do concorrente é melhor? Porque pode ser que a gente esteja atendendo todos os padrões definidos. Pode ser que no viés interno todas as especificações estejam perfeitas. Mas, em função da dinâmica do mercado, em função de mudanças, nós não estejamos mais sendo considerados no mesmo nível de qualidade pelo cliente. Isso também tem que ser percebido. Um outro elemento importante é que, além dessas avaliações focadas nesse cliente ou no resultado final gerado pelo processo, eu também preciso fazer avaliações em cada uma dessas etapas. Eu não posso esperar que o produto ou o serviço estejam prontos, né, que já tenham sido totalmente finalizados,
para aí sim avaliar se eles estão ou não adequados. Eu tenho que fazer uma avaliação em cada etapa crítica do processo, de forma a garantir que elas funcionem como previsto. Porque dessa maneira, se elas funcionarem como previsto, o resultado final é mera consequência. E a partir do momento que eu tenho indicadores, tá, que me permitem ter uma visão de como está o andamento de cada uma dessas atividades, caso haja a percepção de que alguma delas fugiu ao padrão, não está mais proporcionando a resposta desejada e esperada, o que a gente faz? Paramos essa atividade, vamos identificar as causas dessa falha, as causas desse erro, para que a partir daí nós possamos fazer um trabalho de ajuste ou de correção. Ok? Então, os indicadores são elementos fundamentais, tanto olhando para o final do processo, olhando para o cliente, quanto olhando ao longo do processo, para que haja uma garantia da qualidade do resultado no final. E é esse ponto, então, que nós vamos discutir um pouco agora, a importância desses indicadores. Quando se fala em indicadores, é muito importante que a gente comece a nossa análise considerando que uma empresa é um grande processo. Ela é um grande processo que funciona com base em alguns processos fins alimentados por processos menores, que são os processos meio. Vamos começar então fazendo uma primeira distinção. O que é processo fim e o que é processo meio? Processo fim é todo aquele que está relacionado diretamente com os objetivos da empresa. Então se relaciona com o negócio da empresa, o negócio que a empresa resolve operar, se relaciona com seus objetivos, se relaciona com a sua missão. Isso de forma direta, é uma relação direta. Então, por exemplo, se a nossa empresa foi criada para fabricar móveis, para atender às necessidades de clientes em relação a, móveis para o ambiente residencial, sei lá, comercial, industrial, não sei. Mas se a nossa empresa foi criada, foi fundada para atender a essa necessidade, nós podemos dizer que o processo de produção, de fabricação de móveis é um processo fim. Podemos dizer que o processo de logística, de entrega, de montagem do móvel na casa do cliente é um processo fim. Podemos dizer que o processo de vendas e relacionamento da empresa com o cliente, a fim de entender a sua necessidade e fechar essas vendas, é um processo fim. O próprio processo de projeto dos móveis é também um processo fim. Tá? A empresa foi criada, ela foi concebida para atender, para realizar exatamente esse tipo de trabalho. Portanto, percebam que, por consequência, o processo fim é que ele se relaciona com o cliente final. O foco dele, o seu funcionamento, é para atender às necessidades do cliente final, daquele que paga pelo nosso produto, paga pelo nosso serviço. Então, lógico que são os processos mais importantes de uma empresa. Já os processos meio, por outro lado, não têm uma relação direta com o negócio, com a missão. A relação que existe é de forma indireta. Em que sentido? Esses processos meio geram condições. Esses processos meio fornecem elementos necessários para que outros processos da empresa, dentre os quais os processos fins, possam funcionar e possam, dessa maneira, cumprir e realizar aquilo que foi previsto para eles. Desse modo, como eles geram elementos, condições para que outros processos funcionem, eles não estão voltados para o cliente final, eles estão voltados para clientes internos. São necessidades dos clientes internos que devem ser satisfeitas. Lógico, essas necessidades dos clientes internos devem ter alguma relação com a necessidade do cliente final. Tá? É um desdobramento. Afinal, se cada cliente interno receber exatamente o que precisa, vai fazer bem o seu trabalho, até que no final das contas o cliente final vai ser atendido de forma apropriada. Tá? Então, basicamente, são essas as diferenças entre processo fim e processo meio. E percebam
que uma caracterização do que é fim e do que é meio depende de cada caso. Eu falei para vocês agora do exemplo da empresa de imóveis, né, que teria operações, logística, projeto, marketing, vendas como processos fins. RH, por exemplo, contabilidade, TI, toda a parte fiscal, jurídica que a empresa possa vir a ter, seriam processos meio. Seriam elementos que existem para dar suporte ao funcionamento de outros processos, atender a outras necessidades que não sejam aquelas para as quais a empresa foi criada, tá, para existir. Então, pegando esse nosso exemplo, se a gente pensar num processo de qualificação da nossa mão de obra, isso seria um processo meio dentro da nossa empresa de imóveis, já que a empresa não foi criada para qualificar a mão de obra. Agora, se a gente pensar na Unifor, vamos pegar o exemplo da Unifor como uma instituição de ensino voltada à formação de pessoas. É a missão da Unifor, é a razão da existência dela. Então, para a Unifor, o processo de qualificação de pessoas seria um processo fim. Ao contrário da empresa de imóveis, que também pode fazer um processo semelhante de qualificação da sua mão de obra, que não é fim, é meio. E exatamente em função da natureza do negócio, da missão de cada uma dessas empresas. Ok? Bom, o fato é que nessa empresa, vista como um grande processo, nós precisamos entender os processos fins e os processos meio de forma integrada. É exatamente a integração entre eles que permitirá que o cliente final seja atendido, que as suas necessidades sejam totalmente contempladas. E para que nós possamos, então, garantir que isso aconteça, nós vamos usar dois conceitos de extrema importância, que são os conceitos de itens de controle e itens de verificação. Eu vou adiantar aqui um pouquinho a definição de cada um deles e no próximo vídeo a gente vai começar trabalhando um exemplo, tá? Uma situação um pouco mais visual, ligada a essa interação entre processos fins e meio e os itens de controle e verificação atuando de forma a garantir o atendimento a esse cliente. O que é um item de controle? Item de controle é um indicador. Na verdade, tanto o item de controle quanto o item de verificação são indicadores. São elementos que eu vou utilizar para entender o que está acontecendo com o meu processo. Só que o item de controle foca em resultados. Foca no resultado que um determinado processo gera. Pode ser um processo meio, pode ser um processo fim. Mas se eu estou preocupado em avaliar a adequação de um processo frente a determinados requisitos, eu vou utilizar um indicador chamado item de controle. Por outro lado, os itens de verificação focam nas condições, nas causas, nos elementos que devem estar presentes para viabilizar o alcance de determinado resultado. Portanto, os itens de verificação estão relacionados às várias etapas de execução do processo. E podemos, inclusive, dizer, vamos detalhar um pouco mais esse próximo exemplo, que para cada item de controle deve existir um ou mais itens de verificação associados, que se eu checo e garanto que eles estão presentes em nível adequado, o resultado que está sendo mensurado, avaliado por esse indicador, vai também ser alcançado. É a relação causa e efeito trabalhando. É uma relação de consequência. Então, o que estamos dizendo na prática é que para cada resultado, para cada resultado importante, para cada resultado crítico, deve existir uma ou mais condições que devem ser monitoradas, avaliadas, garantidas. E eu avalio o resultado por meio do item de controle, avalio as condições por meio dos itens de verificação. Tá? Então, de modo geral, são esse é o significado de cada um desses conceitos. Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo, vamos trabalhar um exemplo que possa deixar um pouco mais claro esse entendimento.